Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz do Senhor Jesus. Obreiros, líderes, irmãos, irmãs, jovens, trabalhadores, um abraço às nossas crianças, aos nossos jovens, adolescentes, ao avô, avó, Deus abençoe. A cada líder, a cada missionário, a cada pastor no Brasil, países da América Latina, Europa, na outra América, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Um abraço aos nossos líderes da África. Quero desde já agradecer ao presidente da Convenção da África, que nos convidou para estarmos lá em uma convenção, mas não deu para irmos esse ano. Mas, se Deus quiser, estaremos juntos. Deus abençoe. E eu quero agradecer a todos que aos sábados estão aqui conectados com a EBD Online para aprender a palavra de Deus. Comigo, professor César, pastor Luiz, juntos formamos a EBD Online, Caio na filmagem, e vamos mais para uma EBD em nome de Jesus. Professor César, ora ao Senhor. Eterno Senhor, nós te louvamos nessa noite pela essa oportunidade especial. Te agradecemos que o Senhor é bom e tuas misericórdias e a razão não serem destruídos. Continue conosco grandemente, falando conosco nesta noite, com o teu povo, qualquer parte desse planeta. Estende tuas mãos para abençoar, para proteger, para dar vitória. Responde a oração do teu servo, da tua serva. Pai, continue abençoando e usando teu filho, teu servo, professor, pastor Aziel. Protege teu filho de graça, de capacitação a cada dia, para proclamar a tua santa palavra às nações. Continue usando grandemente teu filho, abençoando juntamente com a sua família, igreja, ministério, projetos. Guarde teu filho no teu sangue e faz prosperar sempre para a glória e o louvor de teu nome. Nós te agradecemos. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Pastor Luiz, qual é o tema da nossa lição? Lição de número 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida espiritual. Na vida cristã. Primeiro ponto, uma visão introdutória. Subponto 1, experiência de Adão e Eva. Subponto 2, conceitos e origens. Subponto 3, característica dos pensamentos. Segundo ponto, a gestão dos pensamentos. Primeiro subponto, imperativo, ético e espiritual. Subponto 2, acima da técnica. Subponto 3, recursos espirituais. E subponto 4, Jerusalém e Betânia. Ponto de número 3, a batalha na arena do pensamento. Subponto 1, influências espirituais. E subponto 2, cuidados práticos. Muito bem, nessa visão que o autor da lição, pastor Sila Queiroz, não é isso? Ele está abordando. No primeiro ponto, ele vai fazer uma introdução, um introito, em relação ao que seja os pensamentos dentro do campo da psicologia e como a ciência moderna olha para os pensamentos, ok? No segundo momento, do primeiro ponto, ele vai falar sobre essa experiência cognitiva, pensante, e do primeiro casal e a alteração que teve sobre isso. Nos conceitos atuais, ele está usando alguns teóricos para reforçar a ideia da definição de mente, ou melhor, de pensamentos. Característica dos pensamentos, ok? No segundo momento, ele vai abordar sobre a gestão dos pensamentos, ou seja, como nós podemos lidar, como nós podemos trabalhar os nossos pensamentos. E ele vai usar alguns requisitos que estaremos pontuando, como, por exemplo, os pensamentos dos homens lá fora, eles usam técnicas para controlar. E isso era como nos estoicos, é como hoje na psicologia moderna, mas ele coloca os recursos espirituais. A palavra de Deus, a oração, a comunhão com o Espírito Santo. Nesse termo, Jerusalém e Betânia, o autor ele vai mostrar a importância de se procurar um momento quieto, um momento de sossego, uma cidade calma, para que a pessoa também tenha paz de espírito e paz mental. E ele dá um exemplo, que Jesus sempre estava na cidade de Jerusalém, bem corrida, bem agitada, mas ele também ia para Betânia. Lá no capítulo 11 de João, nós sabemos disso, para a casa de Marta. Então, Jesus Cristo ele tinha as suas atividades dinâmicas do dia a dia, da correria, mas ele também preservava os seus momentos de paz e de tranquilidade. E, em último lugar, o autor ele vai tratar sobre a batalha na arena do pensamento, que tem seus aspectos espirituais, ok? E que, na verdade, são necessários os cuidados para que nossos pensamentos sejam bem administrados, bem trabalhados. Esta é a nossa lição. Vamos lá. Lição 7, texto áureo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, versículo 8. Verdade prática. O cristão, sábio e prudente, preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Então veja bem, o cristão sábio e prudente preserva a sua mente. Preserva a sua mente. Tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Isso, então veja bem, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele procura preservar, manter puros seus pensamentos, claro, através da palavra, do Espírito Santo, para não corromper seus pensamentos e viver à luz daquilo que ele recebeu, a nova vida em Cristo, ok? Vamos lá, os textos bíblicos. Filipenses, primeiro texto, Filipenses, capítulo número 4, verso 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aí é o texto de Filipenses? Filipenses 4, 8 e 9. E o outro texto? 2 Coríntios 10. Isso, pode ir. 2 Coríntios 10, 1 a 5. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo,
Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Muito bem. 2 textos que o pastor acabou de ler. E nós vamos começar, seguindo a ordem, vamos começar com, na ordem das cartas paulinas, vamos começar com 2 Coríntios, ok? 2 Coríntios. Aqui nós temos o nosso texto, aqui nós temos os apontamentos da lição, ok? Vai ser colocado aí os slides para todos vocês. Mas observem bem, nós vamos começar aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, 1 a 5. O que nós temos aqui nesse capítulo? Leia aí o verso primeiro, vamos lá. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. O que acontece? Isso aqui é muito interessante, que os 2 capítulos que o autor está trabalhando, está mexendo com o pensamento. Tanto esse aqui, de 2 Coríntios 10, 1 a 5, como também o capítulo 4, Filipenses, que vai do 1, 4 primeiro até o 8, ok? Lá na lição só está do verso 8 e 9. Mas vamos analisar o seguinte. Isso aqui é muito sério, eu estava meditando nesse capítulo e fiquei pensando como era que um homem como Paulo, escutem bem, não adoecia, não tinha depressão. Como é que um homem como Paulo, ele não chutava a barraca? Como é que um homem como Paulo não abandonava? Porque não tinha ninguém mais atacado, mais criticado, mais desprezado e mais humilhado do que o apóstolo Paulo. Professor César, pastor Luiz, Caio, isso aqui é muito sério. Nenhum pastor, eu vou dizer com toda a autoridade aqui hoje, nenhum pastor da atualidade, primeiro, faz o que Paulo fazia, no nível de espalhar o evangelho. Aguentava o que Paulo aguentou. Surra, prisão, naufrágio, decepção, traição, inimizade, e esse homem vai ser decapitado. Mas em momento algum você lê as cartas de Paulo, ele reclamando do ministério. Ou ele tentando desistir do ministério. Por que isso, pastor Aziel? Porque há uma coisa que eu quero reforçar aqui. Quando você olha para Elias, quando você olha para Jeremias, quando você olha para os homens lá atrás, eles tinham, de modo esporádico, a presença do Espírito Santo. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo não veio para passear. O Espírito Santo veio para fazer o quê? Para ficar neles. Ademais, eles tinham também a certeza da pátria espiritual. Eles estavam com o coração na terra, aliás, eles estavam com o corpo na terra, mas o coração no céu. Então, veja bem, o grande problema é que Paulo era, além dos problemas exteriores, ele tinha problema com a igreja e problema com os judeus. E esse homem era questionado. Agora, o que doía mais é que quem está dizendo que a autoridade de Paulo não valia nada, quem era? Eram os irmãos. Eles estavam tentando impugnar a autoridade de quem? De Paulo. Eles estavam dizendo, quem é que Paulo pensa que é para escrever carta pesada? Aliás, ele só é bom para escrever carta. Só é bom para escrever, mas presente ele não tem autoridade. E aí eles estão tentando impugnar a autoridade. Veja o verso 10. Verso 10. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes. Olha. Mas a presença do seu corpo é fraca e a palavra desprezível. Rapaz, eu fico pensando, hein? Não, aí acabou com Paulo. Acabou, lê isso aí de novo. É porque, presta atenção, vai pra cá, Caio. Hoje o pessoal fica dizendo assim, Paulo, um grande homem de Deus. Paulo, um homem ungido. Aonde ele chegava? Era não, meus irmãos. Veja bem, Paulo era tudo que a Bíblia está dizendo. Eu estou dizendo era que os crentes naquela época não consideravam ele, porque a gente fica pensando, eita, homem ungido, eita, homem de unção. Nada. Eles viam Paulo como um homem sem autoridade, sem expressão. E quando Paulo queria impor, eles queriam impugnar. Não, quem é Paulo? O que Paulo está pensando que ele é? Aquele cambota. O que aquele venta grande pensa que ele é? Na carta ele é bom para escrever, de longe é uma beleza. Essa não é. Agora, eu quero dizer para vocês que esse Paulo, ele não vem para cá com autoridade, que ele não manda aqui em nós, não. Rapaz, lê isso aí de novo. Isso aí falou forte. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do seu corpo é fraca e a sua palavra desprezível. Não, isso aí não está na Bíblia, não. É até difícil a gente imaginar que essa presença fraca e palavra desprezível estão dizendo de Paulo. Eita, né, um membro dizer isso de mim. Agora, tu está filmando, cara? Agora me diga vocês, psicólogos, como é que um homem desse... Eu pergunto aqui a vocês, se esse homem tivesse mente fraca? Tinha entrado na depressão, se suicidado, se matado. Fala isso, senão o povo não vai ouvir. O próprio Moisés, que tinha, hoje é muito considerado entre os judeus, mas tinha hora que ele perdia a paciência, né? Tanta pressão, não, até tinha o povo. Perdeu e não entrou na terra, por causa do povo. Daí tinha o povo, não isso aí. Eu não sou raio deles, não, eu não vou carregar eles aqui, não. Elias, a pressão tão grande que ele não sabia o que queria. Ele fugiu para não morrer, mas pediu a morte. Aí Deus, o que tu quer, rapaz? Quer morrer ou não quer morrer? Então a pressão... Jeremias, eu vou voltar para minha terra, não é assim? Jeremias foi até a mais pesada. Ele disse que Deus enganou ele, deu um balão nele. Porque ele pensava que era uma coisa, era outra, mas quando ele pensava em desistir, algo queimava dentro dele. Desse jeito.
Então, veja bem, o que eu estou dizendo aqui, nós estamos falando de pensamentos, não é isso? Agora, e eu quero dizer para o irmão que chega aqui novo, que aqui nós temos a lição, mas eu não entro logo na lição, eu entro no texto bíblico. Aí, de onde veio extraído, para você não ficar... Porque tem irmão que fica... Qual é o tema? O tema é esse. O tema da lição está aqui, os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã, não é isso? Agora, o que nós temos aqui? Nós estamos vendo, em primeiro lugar, um homem como o apóstolo de São Paulo, homem de Deus, homem usado, poder do Espírito Santo, mas como era que alguns membros em Corinto via ele? Fraco, desprezível, feio, sem autoridade, só tinha autoridade para escrever. E eles disseram assim, a sua presença é fraca e o que mais? Palavras desprezíveis. Meu Deus do céu. Eu vou dizer algo para vocês aqui hoje. Agora, eu queria que um pastor bom de psicologia, que nós usamos muito hoje, me mostrasse por que Paulo não adoeceu com isso. João Calvino disse que Paulo nunca desistiu e não cometeu outras coisas, porque Deus revelou o céu para ele. Lá em 2 Coríntios 12, ele diz, conheço um homem, se no corpo não sei, se no espírito não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. O que mantinha Paulo de pé era o quê? A certeza do céu. Porque, meu irmão, um irmão dizer para mim, tu é feio, cambota, fraco, venta grande, tua palavra não presta para nada, e a tua presença é fraca. É como tu não tem presença. Ou seja, tu não dá para ser um pregador. Não tem como você ser um professor. Porque hoje no mundo o que é que vale? Presença forte, influência, oratória. É assim ou não é? E se vocês observarem, essa igreja no capítulo 1, ela acusa Paulo, sabe de quê? De fraco no discurso. Apolo era melhor do que ele. E o Pedro tinha mais poder do que Paulo. É pancada. Agora veja bem, por que eles diziam isso? Vamos lá, 1 Coríntios 2, 3, 4. 1 Coríntios 2, 3 e 4. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Para aí. Agora, por que eles diziam que a palavra dele era fraca? Paulo tinha molecagem? Não. Paulo tinha embuste? Não. Paulo tinha engano? Não. Paulo tinha trapaça? Não. Paulo inventava para impressionar? E sabe por que eles não queriam Paulo? Porque dizia que Paulo não adotava os métodos dos pregadores que atraíam eles. Porque tem muita gente que quer agradar o auditório e ele inventa o quê? Métodos, oratórias, técnicas, gritos, pulo. E Paulo diz, sabe por que vocês não gostam de mim? É porque quando eu vou aí, eu não trato de filosofia, eu não trato de técnica, eu não ando fazendo nada para impressionar vocês. Eu só fui tratar de Jesus. Porque olha para cá, tu tá filmando, Caio, bota para cá. Deixa eu dizer uma coisa para você, o pregador pode inventar o que quiser. Bota para cá, meu filho. A verdade de Deus pro Brasil. Tu pode botar óleo santo, tu pode botar corrente, tu pode botar óleo, tu pode botar flores, tu pode botar corrente de pastores, mas se você não aceitar o Jesus da cruz para se arrepender, o céu você não ganha. É por isso que Paulo diz, eu não tratei outra coisa senão Jesus Cristo. E este crucificado, era o tema da mensagem dele. Mas os irmãos de Corinto não gostavam, porque tem gente que gosta de malandragem. Tem gente que gosta, é do pastor que faz farofa no púlpito. Faz que está chorando, faz que está gritando, faz que está gemendo. Eu conheço deles que ficam, ai, ai, não desce uma lágrima. Sei não, Jesus. Vamos lá. Então veja bem, Paulo para eles era feio. O que mais? Palavrinha fraquinha. Aí lá vamos lá. Agora tem outra coisa que eles vão dizer de Paulo. Sabe o que eles vão dizer de Paulo? Vão dizer, olha aqui, segundo lugar, Paulo era ou seja, eles diziam que Paulo era um calculista. Eles diziam que Paulo queria viver segundo os princípios do mundo. Ou seja, esse Paulo está aí com essa carinha, desse jeito, está aí na Bíblia, irmão. Olha aí, mas ele vive segundo os padrões do mundo. Vamos lá, 13, 2 Coríntios 13. Porque não ousamos... Opa, 13. 13, 12, 2. 13, 2. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram. E a todos os agora que... verso 10. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Tu está aí no qual? No? 2 Coríntios 13, 2. 13, 10. 13, 10. 13, 10. Então veja bem, eles diziam que o apóstolo São Paulo usava o sistema do mundo. Eles acusaram até Paulo de interesse. Olha, Paulo deixou de ganhar e trabalhando com as suas próprias, mas uns diziam que Paulo fazia isso porque ele era egoísta. Ele queria ser mais santo do que todo mundo. E eles davam dinheiro para os outros, mas falavam mal de quem? Do apóstolo São Paulo. Vamos lá. Em primeiro lugar, diziam que Paulo era o quê? Me ajudem. Dizem que Paulo era o quê? Feio. O que mais? Fraco na presença. O que mais? Palavra desprezível. Era assim ou não era? E agora, em segundo lugar, eles estão dizendo que ele era o quê? Interesseiro. Agora, veja bem, como é que um pastor aguenta isso? Vamos lá, eu só estou começando. Como é que um pastor aguenta tudo isso? Rapaz, é pesado, viu? É pesado. Aí, se vocês observarem, o apóstolo de São Paulo ele vai começar agora. O apóstolo de São Paulo, ele vai começar. Porque eles diziam que Paulo estava impondo o mesmo padrão do mundo, não é isso? Nós lemos aí o 13, não foi? E o verso 2 e o verso 10, não foi? Aí o apóstolo de São Paulo, ele vai começar a repreender eles.
Ele vai começar a repreender. Mas se vocês analisarem, por que Paulo não perdeu o equilíbrio? Por que Paulo não ficava pensando maldade? Aí aqui entra Isaías 57. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Aí aqui nesse texto bíblico, nós vamos ver Isaías 54, 17. Olha o que diz a Bíblia, eu acho lindo isso aqui. 54, 17. Toda ferramenta... Agora, preste atenção. Querido pastor, volta para cá, Caio. Querido pastor, homem de Deus que está na obra. Se você for fiel que nem Paulo, fiel à palavra, fiel ao chamado, fiel a Deus, não usar de embuste, não usar de mentira, não usar de falsidade, não se aproveitar de nada, ser sincero como foi Samuel, 1 Samuel capítulo 12, ser sincero como foi Paulo, quando ele diz que de ninguém tomou prata nem ouro. Se você permanecer assim, a sua mente, os seus pensamentos não serão abalados. E toda mentira, e todo engano, e todo embuste contra você, olha o que diz Isaías. Toda ferramenta preparada contra ti... O que tiver preparado contra ti, não prosperará. Não vai ter êxito. E toda língua que se levantar contra ti... língua mentirosa, língua falsa, língua caluniadora, artimanha, o que acontece? Tu a condenarás. Tu vai condenar em juízo. Em juízo. É isso? Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Pronto. Então o que acontece aqui nesse texto bíblico é que quando você olha para ele, o apóstolo São Paulo, ele vence tudo isso porque ele tinha uma consciência limpa diante de Deus. E ele era chamado. E o apóstolo São Paulo não brincava. Vamos ver o que ele faz diante disso aqui. Olha os termos militares que ele vai usar agora. Vamos ver aí, no verso 3, não é isso? Verso 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele andava na carne, mas ele não militava? Segundo a carne. Por que ele não militava segundo a carne? Porque, segundo a Coríntios 5:7, ele diz, nós andamos por fé e não por vista. Porque se Paulo fosse carnal, como era que ele ia responder esse bando de crente ruim aqui? A altura deles. A altura deles. Com a mesma carnalidade deles. É por isso, irmãos, que se a nossa mente não for transformada, os nossos pensamentos serão iguais a estes. Só que Paulo vivia em outro patã, ele estava em outro platô. Paulo não estava no nível baixo deles. Não usava as mesmas armas. Não, porque só usa o seu irmão fuxica com você, você rebate com o fuxico. Vocês dois estão aonde? No mesmo patamar, na mesma carne. Se o irmão fala mal de você e você fala mal dele também, você está em qual nível? No mesmo nível carnal. Agora, eles aqui eram carnais. E Paulo responde no mesmo nível deles? Não. Nós andamos, e ele disse assim, eu estou na carne, porque ele era carne. Mas eu não milito com as armas da carne. Eu não milito com a língua, eu não milito com os olhos ruins, eu não milito com as pernas ruins e nem com as mãos sanguinárias. A minha arma é outra. Aleluia. Oh, glória. Bota para cá, Caio. Bota para cá. Um homem de Deus. Escute, olha para cá. A verdade de Deus para o Brasil. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem um Espírito Santo, que é cheio de Deus. As armas que ele tem nas mãos, dentro dele, elas são espirituais. Ele não luta. Se o invejoso vem, ele não luta no mesmo nível. Ele ora pelo invejoso. Se o falador vem contra ele, ele ora pelo falador. Se aquele crente ruim persegue ele entrega ele nas mãos de Deus. Porque o seu espírito, a sua alma, a sua mente e os seus pensamentos não são carnais, mas são espirituais. Meu Deus, que coisa linda, né? Isso aqui é muito pesado porque é espiritual, não é isso? Veja aí Romanos 12, 18. Olha a luta do crente espiritual, vai lá. 12, 18. Vamos ver como é a armazinha do crente espiritual. 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Sim. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Se tu for crente, tu vai andar com espírito de vingança, a tua arma é arma de revidar com ódio, a tua arma é arma de espalhar fofoca. Então quando você tem até pastor que diz, é porque eu não aguentei, eu fui no cúmulo. Não, é porque tu está na carne. Tu está na carne. Quem está na carne reage dessa forma. Vamos ver mais uma referência. Romanos 13, 12. Depois Efésios 3, 13 a 17. Vamos Romanos 13, 12. Isso. 12 ou 2? Romanos 13, 12. 13, 12. A noite é passada, o dia é chegado. Sim. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Rejeitemos, pois, o quê? As obras das Quais são as trevas. obras das trevas? Inveja, mentira, briga, fofoca, facada. É assim ou não é? Pilantragem, falar mal, fazer baderna. São obras da... Mas vê o 13, o verso 13. 13. Andemos honestamente. Andemos honestamente. Olha para cá. Se eu ando honestamente, pode ter o pior crente fofoqueiro na igreja. Sim ou não? Mas eu ando de cabeça? Porque eu ando como? Honestamente. Se eu sou sincero com as coisas da igreja, nos dízimos, com a minha esposa, pode ter o maior boca grande que inventar o que quiser. Mas a minha consciência está bem. Vocês querem saber como era que Paulo era tratado? Vamos ver aí. Atos 24, vê o verso 6. Olha como era que Paulo era tratado pelos de fora também. Irmão. Irmão, é tanta gente falando mal de mim, eu não aguento mais. Vai. 24, 6. O qual tentou profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Verso 5, né? 5. Temos achado este homem Temos achado esse homem. Quem é esse homem? É uma peste. E quem é esse homem? Paulo. Meu Deus do céu. Irmão, estou falando de um homem de Deus. Eu estou falando de um homem crente. Eu estou falando de um homem de referência. Eu vou pegar uma coisa, se vocês pegassem esse versículozinho aí isolado do contexto, e tiver só escrito, aí você diz, que é esse diabo? Era assim ou não era? Olha o que esse cara disse de Paulo. Temos achado esse homem. É uma peste. É uma peste, é um desgraçado, é uma miséria, é um cão. Promotor de sedições entre todos os judeus. O bicho está acabando com os judeus, promovendo sedição. Ele é quem racha, ele é quem quebra. E por todo o mundo é o principal defensor da seita dos nazarenos. E ele anda falando do... Era sem falar de Paulo. Irmão, agora você imagine você ouvir na sua cara, perante uma autoridade, o cara dizer, tu é uma peste, rapaz.
Que estrutura Paulo tinha para aguentar isso? Ou seja, por isso que ele diz temores pelo lado de fora e também pelo lado de dentro. Eita, meu Deus. Aí observem bem, o que Paulo fazia com todas essas censuras? Ele dizia, vocês podem me atacar com as armas que vocês, mas as minhas armas não são iguais a de vocês. Vamos lá. Eita, glória a Deus. Tu leu aí a outra, Efésios 6, 13, 17? Vamos lá. Vai aí, lê. 6, 13 e 17. Vai. Efésios 6, 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, Sim. e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí Paulo está dizendo, isso aqui ele estava vendo como o quê? Tudo isso aqui Paulo estava vendo como o quê? À luz desse texto que nós acabamos de ler. Tudo ele estava vendo como o quê? Uma batalha, uma guerra. Aí ele disse, se eu entrei nessa guerra, para que eu não me escorregue, eu tenho que calçar os pés com o evangelho dá, para que eu não perca o caráter de Cristo, eu tenho que colocar o cinto. E para que essas flechas não me ataquem, eu vou colocar o quê? E para que não mexa com os meus pensamentos, eu vou colocar o quê? O capacete. E também para eu continuar lutando, eu vou colocar a espada. E para me defender, eu coloco o quê? E para pegar toda essa armadura e ela não perder a eficácia, eu vou colocar debaixo do quê? Da oração. Aí depois que ele fala tudo isso, rapaz... Aí depois que ele fala tudo isso aqui, sabe o que ele diz para essa igreja? Vocês pensam que esses pensamentos hostis, miseráveis de vocês vão me atacar? Verso 5. Verso 5. Eita. Destruindo conselhos de toda altivez, Aleluia. que se levanta contra o conhecimento de Deus, aleluia. e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Pronto, sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo da seguinte maneira, todas as teorias que vocês estão fazendo contra mim, todas essas palavras, elas serão derrotadas. Elas serão reduzidas a nada. E outra, eu não vou me abalar, porque meu pensamento já está cativo com quem? Com Cristo. Eu não tenho o nível de vocês. Nem atinge. Entenderam agora? Nem atinge os pensamentos de Paulo. Então, veja bem. Irmão, para uma pessoa, tu é feio, tu é cambota, tua venta é grande, olha, tu não tem nada, tua presença é fraca. E o pior, tuas palavras não prestam para nada. Aí você escuta o outro dizendo, ele só é bom para estar escrevendo lá no gabinete, lá de onde ele está, mas não tem presença, é fraco, não tem autoridade, é interesseiro. Aí o apóstolo São Paulo no meio diz, sem ninguém defender ele. Ele estava calçado com a preparação do evangelho, ele tinha a couraça ele colocou na mão a espada, e ele tinha o quê? O escudo da fé. E ele tinha também o quê? O capacete. Botou o capacete? Botou o capacete, tá o quê? Pronto, aí não entra. Tem um faladorzinho velho bem aqui, tá falando mal de ti, mas tu já tem o quê? Um capacete. O outro tá aqui te acabando, tu é sincero, verdadeiro, honesto, mas tem um camarada, porque tem gente que não gosta da gente só em olhar pra gente. De graça. Vamos ao segundo texto, para a gente fechar. Eita, glória a Deus, rapaz. Filipenses Aleluia. 4, versículos 8 e 9. É Filipenses agora, né? Filipenses agora. Muito bem, vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, Isso. tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vê o verso 1. Do 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, Sim, devagar, vai. portanto, meus amados e muito queridos irmãos, Sim. minha alegria e coroa, Minha? alegria, Depois? coroa, Sim. estai assim firmes no Senhor. Sim, firme no Senhor. Vai. Amados. Amados, vai. Rogo Isso. a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. Então, veja bem, o que nós temos aqui? Nós temos o conflito de duas mulheres, que eram grandes cooperadores de Paulo, que Paulo quer ajudar a resolver o conflito, mas ele se mantém como? Ele fica puxando o saco para uma, ele puxa o saco para outra, ele se mantém em paz, e ele diz, rogo a Evódia e Sintique que sintam mesmo no... E aí você ajude elas a resolverem o conflito. Eu gosto delas, mas eu não vou entrar no problema. Mas vocês ajudem ela. Não é assim que Paulo procede? Ajudem elas. Aí começa. Só que quando você olha para esse verso primeiro, você tem aí 6 termos, alegria, coroa, o que mais? Amados, queridos, irmãos, irmãos, alegria, coroa e amados de novo. 6 termos de afeto. Só no versículo ele começa com 6. Ah, irmão, para uma pessoa começar uma conversa boa, dizendo amado, querido, irmão, só se for cheio de quem? Vocês sabiam que hoje os nossos ambientes... Preste bem atenção. Quando Paulo começa esse capítulo, ele começa esse capítulo aqui porque ele queria um ambiente saudável. Ele queria um ambiente de paz. E ambiente de paz depende do ar-condicionado. O ambiente de paz depende do psicólogo. O ambiente de paz depende do som. Eu vou para o mato porque eu quero viver. Se tu estiver doente, tu tiver conta, tu pode ir para o mato que tu quiser. A mente está perto, que a questão não é o local. A questão é o ambiente interior. Se eu estou bem com Deus e a minha mente está bem, meu espírito, eu posso estar no meio de uma tempestade. Mas eu estou como? Tranquilo. É assim ou não é? Pronto. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 46. As nações tremem. E os reinos se abalam. Mas aquietai-vos e sabei que eu sou quem? Só para vocês terem uma ideia, olha a calma de Jó quando perdeu tudo. Ele tinha um espírito trabalhado. Ele tinha uma mente equilibrada. E os pensamentos dele eram de paz.
Então, quando Paulo começa, ele começa falando de um ambiente saudável, de um ambiente maravilhoso. Agora, prestem atenção que eu vou dizer para vocês. O que é mais interessante aqui, para vocês observarem, é que esse ambiente que ele está escrevendo, para essas duas irmãs, era o corpo de Cristo. Mas do lado de fora, quem era que estava preso? Pronto. E aí, do lado de fora também, a igreja era perseguida ou não era? Mas mesmo ele estando preso e os irmãos sendo perseguidos, ele queria manter um ambiente de paz. Agora me diga, qual foi a melhor igreja para o apóstolo São Paulo, de todas as cartas que ele escreveu, qual é a melhor igreja? Essa daqui. Mas ele começa mostrando que esse ambiente que essa igreja tinha era um ambiente de paz. Só no primeiro versículo, quantas qualidades? 6. Rapaz. Eita, meus irmãos. Aí agora observe, esse ambiente agradável, aí ele se torna bom para a mente, não é assim? Se torna bom para a mente e para a vida. Porque se você está bem e vive num ambiente bem, aí as coisas funcionam? Funcionam bem. Então aqui, onde é que está? Aqui observem bem. Olha Filipenses. Aqui o texto é exortações corajosas e inspiradoras. Porque no meio de toda aquela perseguição, ele faz o quê? Traz exortação corajosa e inspiradora. Agora vamos analisar outra coisa. Olha o coração forte de Paulo. Novamente, Paulo estava como? Preso. As pessoas eram favoráveis a ele? Os judeus torciam por ele? Mas olha o coração de Paulo. Tinha tristeza? Tinha mágoa? Tinha recalque? Tinha ressentimento? Como é que um homem desse, quando eu escrevi o livro As Cartas da Prisão, um professor amigo meu fez o prefácio. Quando eu li o prefácio, ele dizia, prisões, nunca na história as prisões foram coisas boas. Prisão, toda prisão é ruim, sim ou não? Agora imagine Paulo escrever da prisão cartas de encorajamento e que alegram a nossa alma. Para animar os outros. Imagine Paulo da cadeia escrever para as duas mulheres, parem com isso, regozijai-vos no Senhor. O apóstolo São Paulo, ele sabia que as técnicas para acalmar a alma, o espírito, a ansiedade, era a oração e a alegria. Por isso ele diz, alegrai-vos no Senhor. Então veja bem, olha, o coração de Paulo era forte, porque ele tinha a presença de Deus. E aqui, ele vivia em outra atmosfera, ou seja, mesmo na prisão, mas ele estava onde? Ele estava mais solto do que quem estava preso. Mesmo na prisão, ele tem a ousadia de dizer alegrai-vos no, porque o espírito dele não estava preso, o corpo estava, mas o espírito, a alma, tinha conexão com os céus. Paradoxal, porque como é que pode? Por isso que tem um hino da harpa cristã que diz assim, os mais belos hinos e poesias foram feitos onde? Agora imagine o tanto que Paulo escreveu da cadeia e a paz que ele tinha. E quando ele está morrendo, sabendo que vai ser decapitado, capítulo 4, 2 Timóteo, ele escreve, olha, já morrendo, todos me abandonaram, todos me deixaram, eu estou só, traz os pergaminhos, traz os livros, Timóteo também, porque, aliás, Marcos também, que ele é útil. Eu já estou sendo oferecido como tranquilidade, calma na alma, porque ele vivia em outra o quê? Atmosfera. Aí pronto, aí ele diz assim, olha, eu combati o bom, acabei a carreira e guardei a fé. Eita, meus irmãos, é coisa linda, é coisa maravilhosa. Aí se vocês analisarem aqui o próprio texto bíblico, o apóstolo São Paulo, olha aí o verso 5. Pastor, por que ele tinha essa paz? Vai. Verso 5 do Filipenses. Isso. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Que ele está usando aí moderação, é prontidão. Sim. Perto está o Senhor. Agora, por que ele tinha toda essa calma? Por que ele vivia nessa atmosfera? Por que ele tinha essa tranquilidade? O Senhor estava perto, tinha convicção do céu. Ele tinha convicção do céu, o Senhor estava nele, ele sabia que perto estava a volta do... Meu Deus, então está aqui, olha, é coisa linda. Aí ele vai agora mostrar sobre 9 qualidades, eu não vou falar delas aqui, 9 qualidades, que ele diz o seguinte, não há mente, não há psicólogo, não há ninguém que explique essas 9 qualidades. A primeira que ele começa é a paz de Deus. Olha aí o verso 7, como é que diz? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não há mente humana que possa explicar a paz de Deus na vida do Paulo e Silas na prisão, capítulo 16. O que eles faziam na prisão à meia-noite? Oravam e cantavam. Daniel na cova dos leões, fazia o quê? Orava. Ou seja, eles tinham paz em meio às turbulências. Eles tinham paz em meio à tempestade. Ele tinha paz em meio às tribulações. Por isso que Jesus diz em João 16:3. No mundo tereis, mas tem o quê? Pronto. Eu posso estar na tempestade, mas eu não estou dentro porque o meu espírito está em Deus. E aí ele vai mostrar aqui 9 qualidades. E aí a paz de Deus, porque prestem minha atenção, essa paz de Deus, ela mostra o cuidado de Deus para conosco, o planejamento de Deus para a nossa vida. E essa paz aqui que acaba com toda ansiedade. Essa paz de Deus, quando ele diz excede todo, não há pensamento, não há lógica humana, não há filosofia que explique o que é essa paz de Deus. Mas essa paz de Deus, ela é soteriológica. Porque Paulo diz em Romanos 5:1, justificado, pois temos o quê? Paz com Deus. Aí ele vai mostrar que essa paz com Deus, ela é um vigia. Ela é um vigia, ela é uma sentinela que está ali, aposto, né? Para guardar a nossa mente. E enquanto Augusto Cury, quem mais, rapaz, da atualidade, falando em mente, ou hoje os psicólogos falando em saúde mental, Paulo já tinha falado de saúde mental há muito tempo. Tem gente que diz, você tem que filtrar as coisas, não bote tudo na sua... E Paulo está mostrando aqui, é o que deve se botar na mente. Eita, meus irmãos. Ele fala aqui de 9 coisas, aliás, 8. Ele diz, tudo que é, leia isso aí, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, ou seja, tudo que é realidade, honesto,
tudo que é respeitoso, justo, tudo o que na verdade é elevado, ou seja, não bote na sua mente coisa mesquinha, não bote na sua mente pensamentos em velho, eu sou pobrezinho velho, eu sou neguinho, eu sou isso, aí eu nasci na pobreza. Bote na sua mente pensamento justo, elevado, vai. puro, Não é isso? É, Cadê? puro. Puro. Aqui é o seguinte, não coloque coisa misturada que rebaixe você. Às vezes tem pessoas que ficam, não, eu nasci assim mesmo. Aí ele começa, mistura Bíblia, mistura pensamento, mistura filosofia, mistura estoicismo. Aí não, o que mantém a paz da nossa mente é um pensamento puro. Vai lá. amável, Amável é aquilo que inspira amor. Bote só na sua mente aquilo que inspira amor, aquilo que traz alegria, que traz vida. Depois, boa fama, boa fama é aquilo que tem boa repercussão. Meu Deus do céu, tem gente que anda atrás só de notícia ruim. Ele só quer saber de coisa que a fama é de... Rapaz, tu sabia que o fulano de tal adulterou? Rapaz, me conta. Ele só anda atrás de repercussão negativa. Deixa a carniça para os urubus, é assim ou não é? O que tu quer atrás de carniça? Aí quando dá fé, tem gente, irmão, que passa o dia todo assistindo um filme de terror, uma pessoa correndo atrás dele com a faca, ouvindo só história que não presta, quando ele vai dormir à noite. Rapaz, ande atrás do que é bom. Tem irmão que na hora que amanhece, eu vou ver como é que tá o babado. O que tu quer com babado? Aí quer sonhar pregando, aí pronto, eu tô sabendo de um babado. Aí pronto, aí vão atrás, assim, vão atrás de fuxico não sei o quê, vão atrás não sei de quê. Rapaz, sabe por que tem muita gente doente? Porque anda atrás de falsos boatos, de repercussão negativa. Vamos lá, qual é a outra coisa? virtude Eita, virtude, não é isso? É. E o que mais? e louvor. Aí pronto, e louvor, né? Ou seja, é você fazer uma avaliação do padrão que é digno, do padrão que é maravilhoso. Rapaz, é coisa do céu. Ok, então agora nós vamos entrar aqui, olha, nós já falamos, né? Moderado em pretensões, entregando as nossas ansiedades. Pronto, se você manter tudo isso aqui, o Paulo dizia o Deus de paz. Esse Deus de paz, ele tem duas coisas. Eu já expliquei isso aqui, né, Caio? Já expliquei. Nós temos a paz de Deus e a paz com Deus. Nós temos a paz de Deus e nós temos a paz com Deus. A paz com Deus veio pela justificação. E a paz de Deus é que ele, pelo sacrifício de Cristo, ele coloca a paz como fruto do Espírito em nossa vida, que aí nós passamos a ter o quê? A paz, a tranquilidade, a alegria, e nós não vivemos com anseio. Então vamos lá para a gente fechar o assunto aqui. Primeiro, eu vou colocar aqui algumas coisas que eu vou ser breve. Primeiro, o que são pensamentos, pastor? Como definir pensamento na psicologia? Como definir pensamento na teologia? Como definir pensamento na ciência? Como definir pensamento na filosofia? Falei? Na filosofia. Então vamos começar. Pensamento. O que são pensamentos? Na Bíblia, pensamentos são as expressões internas da alma que se manifesta em vontade, razão e Vamos lá. O que são pensamentos na Bíblia? São sentimentos, não é isso? Ou expressões internas da alma que manifestam o quê? Razão, vontade e emoção. Elas nascem. De onde é que os pensamentos nascem? Onde nascem os nossos pensamentos? Onde nascem os nossos pensamentos? A lição está aqui. Os pensamentos, está aí. Mas de onde eles nascem? Como, por exemplo, aonde é que surge um pensamento em mim? É do seu cérebro. Onde está o cérebro? Está na alma, não é isso? Aí então preste minha atenção. Faz parte da faculdade da alma. Mas onde ele nasce? Nasce na mente. Agora, se os teus pensamentos nascem da mente, e se a tua mente for impura? E se a tua mente for imoral? Por isso que o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 2,16, ele diz, vós tende a mente. Agora imagine como é nobre um cristão que tem a mente de... Como é que vai ter um pensamento puro? Quem tem mente de Cristo vai ter pensamento sem vergonha? Quem tem mente de Cristo? Olha, eu estava lendo um autor, bota pra cá, Caio, bota pra cá. Que tem irmão que diz assim, olha, e quando você vê pastor, tu tá filmando, irmão? Tu tá filmando? Bota pra cá, que isso aqui é muito sério. Tem pastor que na hora que ele olha para uma roupa de uma mulher, ele começa a falar mal dela. Não é assim? Essa irmã, e etc. Irmã, você andando assim, é uma tentação. Ou seja, ele coloca a tentação na roupa da mulher. É claro que a irmã tem que andar decente, bonita pelo seu caráter cristão. Mas a tentação não está na roupa dela. Na mente dele. Porque se ele tem mente de Cristo, ele não vai olhar com a irmã para a irmã com essa vergonhice. Rapaz, aí como é a Bíblia? Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 12:2, mas transforma pelo quê? Pela renovação do vosso? Para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, a Bíblia, quando ela fala de pensamentos, ela está aplicando para isso. Nós temos aqui, Mahashavá, olha aqui, Mahashavá, que é a expressão para pensamentos no hebraico, aqui, dialogismos, que é para pensamentos no grego. O que é no hebraico pensamento? No hebraico é intenção, no hebraico é plano e desígnio. É a palavra pensar. E no grego, o que é pensamento? Raciocínio, deliberação, interior, imaginação. Só para vocês terem uma ideia, quando nós lemos Isaías 55, 8, 9, aí você pode ver a diferença entre, leia rapidamente, a diferença entre pensamento e raciocínio. 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos Os meus pensamentos Sim. não são os vossos pensamentos, Pronto. nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais Isso, tá altos... bom. Agora vai lá para Mateus 9, 4. Mateus 9, 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vosso coração? Aí os pensamentos é a arena onde Deus nos examina. Por que pensais? Aonde? Aí ele vai lá para a nossa integridade interior, porque o homem é o que ele pensa. Eita. E aí você pode observar
Tu leu aí qual foi agora? Mateus 9,4. Mateus 9,4. E aí você vê que o pensamento está ligado ao coração. Na teologia sistemática, pensamentos são produtos espirituais da mente, criada à imagem de Deus. Aí você vê o homem cognitivo. O homem pode pensar, o homem pode fantasiar, o homem pode criar, o homem pode imaginar o que ele quiser, porque ele foi criado à imagem. E dentro da sua alma, a alma tem as três faculdades. Quais são elas? Razão, emoção e vontade. Então você tem, primeiramente, aqui você tem, vou colocar bem aqui, né? Você tem pensamentos, não é isso? Esse aqui não presta mais. Você tem aqui, vamos lá, colocar aqui, ó. Pensamentos, não é isso? E o que depois? A mente. Muito bem. Então, os pensamentos nascem da onde? Da mente. E se essa mente for impura, for contaminada, só pensamento não vale? Por isso que, em primeiro lugar, o Senhor tem que transformar, não é os nossos? Tem que transformar o quê? Você não lê Romanos 12, mas transformar os vossos pensamentos. Mas transformar em o quê? Ou seja, na verdade, os pensamentos são plantados na mente. A mente, ela é o terreno de onde emana os pensamentos. Fábrica de pensamentos. Eita, rapaz, vamos correr aqui. Perspectiva filosófica. E na filosofia, pastor Zé, o que são os pensamentos? Se você perguntasse para Platão, ele dizia, os pensamentos são os atos da razão. Ou seja, aquilo que o homem pensa é fruto do quê? Da sua razão. Se você analisar, o próprio Aristóteles, ele dizia que o pensamento estava ligado ao nous, que era o intelecto, e ele dizia que fazia parte da alma racional. Descartes, se você perguntasse para ele o que era o pensamento, ele ia dizer o seguinte, penso logo, olha aí, então veja bem. E aí se você perguntasse para Santo Agostinho o que eram os pensamentos, ele dizia, para você entender os pensamentos, basta você olhar para a trindade, olha aí, que é Trinitate, que ele dizia, os pensamentos, eles refletem a imagem da trindade. Ele dizia, mente, ele dizia que era memória, conhecimento, inteligência, e o amor seria a vontade. Na psicologia, o que são os pensamentos? Pensamentos são processos mentais de interpretação da realidade. Olha para cá, se eu penso uma coisa na minha mente, ela é fruto do quê? Na psicologia? Olha o que eu disse agora. É uma interpretação da realidade. Ou seja, eu estou criando aquilo na mente por causa da impressão da realidade. É aquilo que define a nossa percepção de comportamento. A neurociência diz que os pensamentos são atividades eletroquímicas no cérebro, mas não se reduzem apenas a isso. Envolve consciência, valores e dimensões. As faculdades da alma, vamos dizer bem forte, intelecto, que é a razão, ok? Você pode ver isso em Romanos 12:2, Provérbios 2:6, não vamos ler agora. Depois, emoção, que são os afetos, capacidade de sentir, de amar. Aí você tem João 11:35, Jesus chorou ou não chorou? Pronto, afeto. E em terceiro lugar, nós temos o quê? As três faculdades da alma, razão, emoção, vontade. Vamos lá para não esquecer mais. Três faculdades da alma, razão. A razão é a capacidade de conhecer, de discernir, ok? E de compreender. E depois vem o quê? A emoção é o quê? É sentir, são os afetos, ok? Que na verdade é a capacidade de sentir. Pela emoção eu posso odiar, eu posso amar, eu posso sorrir, eu posso chorar, eu posso ter raiva, eu posso ter ira. E a vontade é a na vontade eu posso fazer a minha escolha. Como você pode ler depois, Deuteronômio 30:19, Filipenses 2:13. Aí eu é quem posso decidir se eu quero servir a Deus ou eu tenho capacidade do quê? De escolha. Há um versículo bíblico que mostra esses três níveis da faculdade da alma. Vamos ler isso aí rapidinho. Mateus 22:37. Está resumido essas três coisas, só em um versículo. 22:37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, sim, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E de todo o teu pensamento. Está resumido aí. Ok? Então, nós explicamos os pensamentos aonde? Na Bíblia, depois na filosofia, depois na psicologia, depois na teologia, não é isso? E aí nós podemos analisar o seguinte, terapia cognitiva comportamental, é TCC, a gente pensa que até o trabalho de conclusão de curso. TCC, terapia cognitiva comportamental. O que ela ensina? É uma abordagem psicológica que diz que o indivíduo, ou ensina que o indivíduo a identificar e mudar padrões de pensamentos distorcidos que geram comportamentos e emoções negativas. Vou dar um exemplo para vocês. Deus me abandonou, Deus me rejeitou. Esse é um pensamento distorcido. Aí como é que você faz? Qual é a correção cognitiva? Deus prometeu estar comigo todos os dias. Veja bem, eu estou explicando aqui para você pegar essa questão da terapia cognitiva comportamental, eu estou ligando ela com a Bíblia. Você pega, veja aí, Hebreus 13, vamos pegar a terapia cognitiva comportamental, vamos ligar ela com a Bíblia. O que é a terapia cognitiva comportamental, pastor Ziel? É uma abordagem psicológica que ensina o indivíduo a identificar e mudar padrões de pensamentos distorcidos. É uma abordagem. O psicólogo vai te ensinar pela abordagem a pegar um pensamento negativo, distorcido, e vai fazer o quê? Mudar ele para que você passe a pensar como? Positivo. E o que essa psicologia já faz? Eu fico... Tu tá filmando, bota pra cá. Eu fico pensando, é psicólogo querer bater de frente com que a própria Bíblia também tem a terapia. Muito melhor. Olha aí, Hebreus 13. 13, primeiro? 5. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, sim, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles. Isso. E dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerados sejam... Aí tu leu até o 5, né? Não, ainda não, estou no 4 Não, ainda. é só o 5. Só o 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Aí se tu anda com
com o pensamento velho distorcido, é porque tu quer. Ou tu queres no português polido, não é isso? Tu queres, não é assim? Por que tu queres? Porque a Bíblia está dizendo, contentai-vos com o que vocês têm. Não ande, como? Não andem nos costumes de avareza. Sim. Mas contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Então, se esse TCC, olha aí, bota aí bem grande, Caio. TC, que é na verdade a teoria cognitiva comportamental, ela vai ensinar o indivíduo a identificar aquilo que está errado e mudar o seu padrão de pensamento distorcido, que geram comportamentos e emoções negativas. Se a pessoa tem isso, aí ele tem um pensamento negativo, como é que vai ser a emoção dele? Só negativa. Se ele tem pessoa que ele tem a ideia de que todo mundo é ruim e ele não pensa bem, então vai ser errado, ok? Aí o apóstolo São Paulo, mas transformar pela renovação da vossa? Pronto. E aí o apóstolo São Paulo 10:5, ele diz, levando cativo todo pensamento a Cristo. Ok? Então, a importância de reprogramar pensamentos pela verdade da palavra é um princípio idêntico lá na teoria cognitiva comportamental, que também está na palavra de Deus. E a síndrome do pensamento acelerado? Quem aí você já estudou isso aí? Está lembrado aí? Não? Dizem que é de Augusto Cury, né? Esse conceito, né? A síndrome do pensamento acelerado. A sigla é SPA. Síndrome, não é? Do pensamento acelerado. É o excesso de estímulos e preocupações que fazem o cérebro pensar sem descanso. Aí causa o quê? Ansiedade. Olha aí. Causa insônia e irritabilidade. Uma pessoa que fica assistindo o dia todo em filme de terror, aí vai pro celular, passa no dia todo no TikTok, só vendo besteira. Ele vai ter calma? E a mente dele, como é que vai estar? Acelerada. E aí, como é que a Bíblia fala do que o Augusto Cury está falando? Eu vou citar só 2 textos para ti. Olha, Mateus 6:25. Não andeis por coisa alguma. E aí, 1 Pedro 5:7. Lançando sobre toda a vossa, ele cuida de. E aí, Filipenses 4:6, 7, 8, né? Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é. Ou seja, alimente a sua mente com aquilo que é bom e você não vai andar desesperado. Ok? Então, preste bem atenção. De onde vem a origem do nosso pensamento? Eu coloquei aqui 3 fontes. 3 fontes para os nossos pensamentos. Primeiro, pensamentos bons, puros, vem de quem? De Deus. Aí ele é a fonte. Toda boa dádiva, todo dom, perfeito. Tiago 1,17. Vem do Pai das? Pronto. Aí por isso que a Bíblia diz, parece que é Tito 1,5 é 15. Tudo que é puro, tudo que é honesto. Não, tudo é puro para os puros, não é isso? Vem aí, é Tito 1,5 ou 1,15, não é? Aí pronto. Segunda fonte, a própria mente do homem é fruto dos seus pensamentos. Nós acabamos de falar a própria mente do homem. Se ele tiver a mente de Cristo, ele vai pensar coisas boas. E se ele não tiver a mente de Cristo? É 15, como é que diz? Todas as coisas são puras para os puros, Isso. mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Por quê? Porque quem é puro vai produzir pensamento o quê? Pronto. Vocês acham que um homem de mente pura, santa, ele vai pensar em moralidade? Ele vai deitar com a mulher dele pensando em outra? Ele vai pensar em matar o outro? Ele vai pensar em esfaquear o outro? Ele, quando sabe da história de alguém, vai querer espalhar fofoca? Por que ele não vai? Porque ele é puro. 3 fontes para os pensamentos. Qual é a primeira? Deus. Qual é a segunda? A própria mente do homem. E a terceira, o diabo. 3 fontes. O que acontece? Volta para cá, Caio. Por isso que eu falei agora há pouco, você que está com depressão, você que está me ouvindo, está em sua casa agora. Tome posse do que Paulo está dizendo em Filipenses 4, 6, 7, 8. 1 Pedro 5, 7. Salmo 37, 5. Salmo 27, 14. Mateus 6, 25, 26. Coloque isso na sua mente. E Efésios 6, colocai o capacete. Se você deixar a sua mente vulnerável ao diabo, ele vai insuflar na sua mente pensamentos o quê? Impuros. Distorcidos. Ou seja, o Senhor te programou para viver feliz. O Senhor te programou para viver na paz. Mas o diabo tentou botar um disquete e te desprogramou. Aliás, um vírus. Botou um vírus e fez o quê? Desprogramou você. Aí agora você tem medo, você tem angústia, você tem ansiedade, você tem transtorno. Deus fez você para isso? Não, meu filho. Bota para cá, Caio. Em nome de Jesus. O Senhor não te fez para isso. O Senhor não te fez para isso. Busque agora em Deus. Diga para Ele, Senhor, me reprograme. Me reprograme. Vamos orar aqui. Pai Santo, Pai querido. Nesse momento nós oramos por aquelas pessoas que as mentes se tornaram vulneráveis. O inimigo encontrou uma brecha e implantou o medo, a ansiedade, o desespero, o pânico. Mas Tu és o Deus que cura. E os que estão ouvindo agora, ó Pai, a Tua palavra, assistindo e participando aqui, manifesta a cura na vida dessas pessoas. Reprograme ela, reprograme ele, Senhor. E põe o capacete da salvação para blindar a mente, para que haja bons pensamentos. Não de morte, não de trevas, mas de paz, em nome de Jesus. Olha o que Deus tem para você. Isaías 29, 11. Isaías 29, 11. Aleluia. Isaías 29, 11. 29, 11. Isaías 29, 11. Isso. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que 29, sabe... 11. Jeremias? Isaías. Não, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Vamos lá. 29, 11. Porque eu bem sei. Porque eu bem sei os pensamentos de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus só pensa para nós o quê? Paz. Paz. Eu citei aqui 3 fontes. De onde vêm os nossos? Primeiro pode vir de quem? De Deus. Eu vou te dar uma referência. Pensamentos de Deus. 1 Coríntios 2, 10, 12. Pensamentos que vêm de Deus. Depois, pensamentos que vêm de onde? Do próprio homem.
Provérbios 6:9. Você vai ler em sua casa depois. Pensamentos que vêm de quem? Do diabo. Atos 5:3. Por que deixou? Eita. Por que tu deixou o diabo encher teu coração? O primeiro é só coisa boa, é Só de coisa Deus. boa, só Deus. O do homem ele pode variar. É. E o maligno é só coisa que não Só coisa presta. ruim. Se vocês analisarem, está aqui nos apontamentos, que ele já vai só ler. Se vocês observarem, Deus diz para Ananias e Safira, não é isso? Por que deixaste? E lá em Mateus, o próprio Senhor Jesus também diz, aliás, Lucas, diz que Satanás entrou aonde? Em Judas. E lá em João 13, quando ele foi falar mal de Jesus, mal da mulher que lançou o perfume em Jesus, quem era que estava nele? Satanás. Qual é a diferença, pastor, entre mente e pensamento? Escute bem isso aqui. Naus é a palavra grega. A mente é o sistema. A mente é o campo aonde os pensamentos nascem. Então, veja bem, para você entender bem direitinho. Aqui é a mente. A mente é o terreno aonde os pensamentos nascem. De onde eles brotam. Isso aqui é muito interessante. A mente. Agora, quando você vem para o pensamento é o conteúdo da mente. Ou seja, é a semente da mente. Como se fosse o resultado. Como se fosse o resultado. Então, se você lançar nessa mente, só semente ruim, pronto. É por isso que a Bíblia diz que essa mente, entendida lá no hebraico leve, como coração, Mateus 15:19, ele diz que é de lá que sai. Por isso que Jesus diz, o que contamina um homem não é o que? Não é o que entra. É o que? Porque o que sai é o que está dentro de comida, arroz, feijão, contamina? Então pronto. Eita, rapaz. Aí quando você vê, depois você lê em casa 8:6 de Romanos. Pronto. E aí por último, grandes batalhas nos pensamentos, que é o último ponto aqui da lição, não é isso? Observe bem, quais são as grandes batalhas? Porque Tiago 1:6-8 diz, o homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos. Primeira coisa que o diabo faz, colocar na sua mente dúvida. Segunda, medo, Isaías. Agora, pastor Aziel, tem um versículo que eu amo, é Isaías 26:3. Tu guardarás em paz aqueles que esperam em ti. Então, não deixe o diabo colocar medo na tua mente. Segundo, orgulho. Aí por isso que Paulo diz em Filipenses 2:5, tende em vós os mesmos que ouvem quem? Culpa. Tem irmão que só anda com culpa e anda com depressão. Não, Jesus nunca me perdoou. Manda pra cá, Caio. Escute, Jesus perdoou um ladrão na cruz. Por que ele não perdoou você? Pare com esse sentimento. Ninguém me perdoou. Eu não sou amada. Olha, Jesus ama a todos, inclusive você. Não coloque isso no seu pensamento. Ele deu o filho dele para amar você. E ele te amou quando nós éramos pecadores. Eita, rapaz. Como proteger e administrar a Bíblia? A mente, aliás, os pensamentos. Primeiro, renove na sua mente a palavra de Deus. Pensar no que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Orar e vigiar, Mateus 26:41. Usar o capacete, Efésios 6:17. Confessar os vossos, João 1:7-9. Por quê? A Bíblia diz que em Provérbios 28, não é isso? Aquele que confessa e deixa, alcança, 28:13. Alcança misericórdia. Ter comunhão com os irmãos, está em Hebreus 10:25, com a congregação. E aí você pode, em último lugar, eu falo sobre mente forte e mente fraca. O que é, pastor Ziel? Uma mente forte é a mente controlada pelo Espírito, é a mente que tem sobriedade, é a mente que vive da palavra, é a mente que vive da oração, é a mente que pode dizer como Paulo, lá em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu espírito de temor, não é isso? Mas de poder, de amor, moderação e equilíbrio. Mente fraca, mente instável, dominada pelas emoções, pelo medo, sem Deus. Mas nós temos a nossa mente firmada em Deus. Leia os resumos. Apontamentos do livro, introdução, as faculdades da alma, razão, intelecto, sensibilidade, sentimento, volição ou vontade. Definição de pensamento, na Bíblia, na teologia, na filosofia e na psicologia. Primeiro ponto, uma visão introdutória. O lado cognitivo de Adão e Eva. A alteração no pensamento de Eva. O que acontece? Quando ela pecou, porque ela ouviu a serpente e ela não tinha pensamento maléfico. Quem insuflou o pensamento maléfico? Pronto. Depois ela começou a pensar errado e Adão também começou a pensar errado. Então, a alteração que sofreu foi Deus que colocou em Adão e Eva. Eles tinham capacidade cognitiva, mas aí eles foram desprogramados. Satanás desprogramou. Aí começou a pensar o que era errado. O homem começou a culpar quem? A mulher. Depois culpou Deus também. E a mulher culpou quem? A serpente. Aí tudo ficou distorcido. Vai. Isso. É verdade. Os pensamentos e como eles são construídos, fatores internos e a experiência do cotidiano. Ou seja, nós falamos aqui que os pensamentos estão na própria mente. E aí essa mente é onde brota. Agora isso é construído por três fontes. Deus o homem e também o diabo. E tem os elementos externos e também os elementos internos. Vamos lá. Dominando os nossos pensamentos. O poder da mente, capacidade imaginativa, infinitude no pensar, imaginações e invenções. O homem, ele é finito, mas a mente do homem é o quê? É infinita. Ela é finita, mas os pensamentos da mente São é o quê? infinitos. É infinito. O homem pensa o que ele imagina o que ele quiser. Então pronto. O pensamento e seu lado ético e moral. Ou seja, um homem que tem um pensamento dirigido pela mente de Cristo, ele sempre vai atentar para um lado ético E moral. Vamos lá. Com o que não podemos alimentar a nossa mente? Aí você já sabe, não alimente sua mente com fuxico, com coisa ruim, com filmes imorais, pornográficos, conversa indecente, amizades indecentes, ambientes poluídos. A gestão dos pensamentos. Como administrar a nossa mente? Bons sentimentos, oração, paz de Deus. Isso. Como tornar a mente forte? Pensar nas coisas do céu. Ter a mente de Cristo. Firmar o coração na esperança verdadeira. Ser dominado pela visão do céu. Quem é dominado pela visão do céu, pensa nas coisas da terra? Não. Tem tempo para fofoca?
Tem pensamento velho ruim? Anda sonhando coisa velha besta? Vamos lá. Evitando pensamentos perturbadores. Sim. Recursos espirituais. Evitando pensamentos perturbadores. Coloque o capacete, Da salvação, a couraça, da justiça. medite na palavra, ore, pronto, e você vai ter paz. Recursos espirituais, palavra de Deus. Olha, o recurso espiritual é a palavra de Deus. Se você meditar na palavra de Deus, se você orar, se você colocar a armadura de Deus, você vai ter como controlar sua mente. Procure ambientes tranquilos. Nós falamos aqui que Jesus saía de Jerusalém e ia para onde? Betânia. Vamos lá. A batalha na arena dos pensamentos. Guardando bem a mente. Isso. Guarda o teu coração, que deles procede. As saídas da vida. Pronto, vai lá. Mentes que foram perturbadas. Quais as duas mentes perturbadas na Bíblia? Judas e Ananias. Pronto. Então, querido irmão, fuja disso, viva na palavra de Deus e que o Senhor nos abençoe.